Aleluia. Glórias ao teu nome, Jesus. Aleluia. Mariana, como o outro está dormindo, pede para ele sentar do seu lado. Tá bom? Ultimamente, meus irmãos, Deus tem me levado a estar atento às crianças, tá bom? Por isso, ultimamente, os pais e as mães não fiquem chateados comigo. Eu sei o que eu estou fazendo. Né, Lucas? Vou ficar quietinho agora, tá bom? Crianças, vão prestar atenção na palavra de Deus. Isso é hora da palavra, tá bom? Eu sei o que estou fazendo. Se ficarem chateados comigo, reclame para o meu patrão, Deus. Eu estou tendo um zelo por essas crianças, que é a minha esperança essas crianças se tornarem adolescentes na presença de Deus. E se quando crianças não tiverem zelo pela presença de Deus, não é na adolescência que vai ter. Na adolescência que não vai ter mesmo. Porque um adolescente é um bicho do mato. Um adolescente é bicho doido. Então, se na infância as nossas crianças não serem disciplinadas, inclinar os ouvidos para ouvir a voz de Deus, ai de nós na adolescência deles. Amém? Então ensine seus filhos. Leia a palavra de Deus para os seus filhos. Não seja só aqui na igreja não, gente. Lá em casa tem alguns livros, se algumas irmãs, se algumas mães não têm, peça emprestado, a gente empresta. Leia a palavra de Deus de forma infantil para as suas crianças. Não deixe eles absorverem somente o que o celular mostra não, pelo amor de Deus. Abra a boca, ore com eles, sente do lado deles, leia palavras do Evangelho, ensinos bíblicos. Faça o trabalho de evangelista na vida dos seus filhos. Vocês, mães e pais, são evangelistas dos seus filhos. Depende de vocês o instrumento de salvação. Não queira chorar por um filho distante de Deus na adolescência. Não queira chorar por um filho distante de Deus na vida adulta. Ah, pastor, mas um dia ele vai crescer e ele pode escolher o caminho errado. É claro que pode. A salvação é individual, as escolhas são individuais. Mas, meus irmãos, um pai ou uma mãe que faz o papel na infância, falando de Deus para o seu filho, muito dificilmente essa criança vai sucumbir lá na frente. Pode até ficar com o coração fraquejante, pode até ficar com o coração dividido, mas a semente ali foi plantada. Então plante semente. Plante semente no coração dos seus filhos. A minha esposa vai ficar monitorando o Levi, que mesmo tomando 12 medicaçãozinhas agora à noite não dormiu. Mesmo acordando no grupo de cedo, não dormiu. Então, que Deus dê graça à minha esposa. Não é fácil esse menino, mas pelo menos está na igreja. Porque infelizmente tem pais de autistas que desistiram da igreja. Tem pais de crianças autistas que não querem mais ir para a igreja por conta da luta e da labuta que é uma criança autista. Mas nós vamos suportar, nós vamos resistir a essa luta com o Levi, sabendo que Deus vai nos conceder graça e descanso. E que a alma dele está sendo abençoada, que a alma dele está sendo ministrada. E Deus tem poder para curar, meus irmãos. Eu clamo, eu oro, eu intercedo todos os dias para que o autismo seja retrocedido nos neurônios do meu filho. Eu oro todos os dias. Eu não me conformo. Ah, pastor, mas se ele for curado, ele vai perder o BPC. Não estou nem aí. Não estou nem aí por benefício dele. Semana passada gastamos quase R$ 1.500 com essa criança. Psiquiatra, transporte. E só uma medicação custou R$ 800. Cada gota dessa medicação é R$ 16. Cada gota. A gente não pode desperdiçar uma gota. Mas eu creio que Deus vai agir. Eu creio que Deus vai operar. Se Ele nos deu ele assim, é porque nós temos graça para suportar e para cuidar dele. Mas eu sei que é para a glória de Deus. Eu sei que é para a glória do Senhor. Amém? Vamos meditar na palavra de Deus, meus irmãos. Feche seus olhos e ajude esse pobre pastor carente da misericórdia do Senhor. Seu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu oro, amado Deus, uma vez mais apresentando a minha vida diante do Senhor, porque aqui estou eu, Deus, uma vez mais diante da igreja do Senhor, homens, mulheres e crianças. E Deus, de mim mesmo eu não tenho nada a oferecer. De mim mesmo eu não tenho pão, eu não tenho água. De mim mesmo eu não tenho sabedoria e conhecimento, mas eu sei que em Ti, Senhor, em Ti
eu recebo a plenitude da presença do Senhor. Por isso eu me coloco diante do Senhor e peço a tua ajuda, para que nesta noite, Deus, a tua palavra flua do meu interior como rios de águas vivas, e que os nossos corações sejam, amado Deus, um lugar aberto, um lugar escancarado para receber as águas vivas da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu vou considerar hoje à noite o encerramento em definitivo da campanha que tivemos nessa semana, porque eu vou ministrar sobre o Espírito Santo. E como eu amo, meus irmãos, ministrar a respeito do Espírito Santo. Eu amo, meus irmãos, porque o Espírito Santo é muito presente na minha vida. Lucas, eu vou separar vocês. O Espírito Santo, meus irmãos, é presente na minha vida. Quantas e quantas vezes consolado, quantas e quantas vezes abraçado, quantas e quantas vezes sentindo aquela presença doce e suave do Espírito Santo nos piores momentos da minha vida. Meus irmãos, isso não tem preço. Nada se compara neste mundo com a certeza de que Deus, por meio do Espírito Santo, está do seu lado, no momento de dor e sofrimento. E é sobre esse nosso amigo, é sobre o nosso Consolador Espírito Santo que nós iremos ministrar essa noite, mais especificamente a respeito do batismo com o Espírito Santo. Abra a Bíblia em Atos capítulo 1. Aí pertinho tem Atos capítulo 2. E para começar, Mateus capítulo 3. Então você vai abrir no Evangelho de Mateus capítulo 3. E 3 livros depois de Mateus, Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e também capítulo 2, onde nós iremos ouvir a palavra de Deus a respeito do batismo com o Espírito Santo. Evangelho de Mateus, primeiro, capítulo 11 e 12. Mateus, capítulo 3, versículos 11 e versículo 12. Assim diz a palavra do Senhor, o profeta João Batista, assim dizendo: eu batizo vocês com água para arrependimento. O batismo com água é para quê? Para arrependimento. Aqueles que aqui nessa igreja, aqueles que aqui estão, que já foram batizados, o batismo é um sinal, o batismo é um testemunho que você está dando, que você está se arrependendo dos seus pecados e que você ali está decidindo seguir Jesus. O batismo nas águas é uma simbologia para o arrependimento. É uma simbologia de que você está abandonando o pecado e que vai lutar para fugir do pecado. Amém? Eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de carregar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Alguém pode dar glória a Deus? O batismo com água é para arrependimento. Eu batizo, eu sou pastor, os pastores batizam, mas existe um que batiza com o quê? Com o Espírito Santo e com fogo. Aqui, meus irmãos, é João Batista profetizando a respeito do batismo com o Espírito Santo, que está disponível para todo aquele que se arrepende e se torna um seguidor de Jesus Cristo. João aqui está profetizando porque ele é profeta. Porém, lá em Atos capítulo 1, Atos capítulo 1, versículos 3 ao 5. Atos capítulo 1, versículo 3, versículo 4 e versículo 5. Agora é Jesus Cristo. Atos capítulo 1, quem achou? Versículo 3, versículo 4 e versículo 5. Assim diz Jesus Cristo: depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Dê glória a Deus novamente.
confirmando o quê? Confirmando a profecia. Meu irmão, toda profecia deve ter uma confirmação de Jesus. Cuidado com profecias que vocês recebem hoje e já quer agir no dia seguinte de acordo com aquela profecia que você recebeu. Espere a confirmação de Jesus. Jesus aqui confirmou a profecia de João Batista sobre o batismo com o Espírito Santo e com fogo. João profetizou, Jesus confirmou, e agora, meus irmãos, em Atos capítulo 2, o texto que eu amo. Atos capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4. Ouça com o Espírito Santo. Ouçam com muita alegria o que está escrito aqui, meus irmãos. Atos capítulo 2, versículo 1 ao 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas, labaredas de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Versículo 4: todos ficaram cheios de quê? Cheios do Espírito Santo. Aleluia! A promessa se cumpriu, a profecia se cumpriu. João profetizou um batismo com fogo e com o Espírito Santo. Jesus confirmou o batismo com fogo e com o Espírito Santo. E em Atos capítulo 2, sobre a igreja que estava ali reunida durante muitos dias, eles receberam o batismo com fogo do Espírito Santo. Eles receberam, meus irmãos, o batismo com o Espírito Santo. Ah, meus irmãos, como eu amo falar sobre isso. Como eu amo falar sobre esse batismo, sobre esse fogo, sobre essa presença gloriosa em nosso viver, que é o Espírito Santo. Mas talvez alguém possa perguntar: pastor, o que é o Espírito Santo? Meus irmãos, várias são as explicações teológicas, e eu não vou perder tempo, não que seja perda de tempo a teologia, mas não cabe nesta noite aqui uma explicação teológica a respeito da Trindade, mas de forma muito simples, para que até mesmo as crianças entendam, meus irmãos. Eu compartilho para vocês a revelação que a palavra de Deus trouxe no meu coração há muito tempo. O Espírito Santo, meus irmãos, é o dedo de Deus cravado em nosso espírito. O Espírito Santo é o dedo indicador de Deus, cravado como uma espada em nosso espírito, em nossa alma, até ali na medula. Por que eu digo isso? Porque certa vez Jesus Cristo estava expulsando demônios. E os fariseus se levantaram e disseram: ele está expulsando demônios pelo poder de Beelzebul. Ouvindo aquilo, Jesus retrucou. Jesus retrucou da seguinte forma: eu expulso demônios pelo dedo de Deus. É pelo dedo de Deus que eu expulso demônios. E no versículo seguinte ele diz: cuidado com a blasfêmia contra o Espírito Santo. Todo e qualquer pecado que um homem ou mulher cometeu vai ser perdoado, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não. Ou seja, o que Jesus estava dizendo? Jesus estava expulsando demônios pelo poder do Espírito Santo, e os fariseus estavam atribuindo aquele poder ao Beelzebul. Eles estavam pecando contra o poder de Deus. E Jesus diz ali, nessa resposta, ele diz que o Espírito Santo é o dedo de Deus. Eu expulso demônios pelo dedo de Deus. O Espírito Santo, meus irmãos, é o dedo de Deus cravado em nosso espírito. É um dedo de fogo. É um dedo de fogo. É um dedo poderoso, o dedo do Deus vivo cravado em nosso espírito. Mas, pastor, o que o Espírito Santo faz? O Espírito Santo veio para quê, pastor? Meus irmãos, é importante saber que quando uma pessoa faz uma aliança com Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus já é derramado sobre a vida dela. Quando uma pessoa faz uma aliança com Jesus Cristo, o Espírito Santo vem habitar ali dentro do coração dela. Antes dela fazer essa aliança, o Espírito Santo ali está rodeando aquela pessoa. É por isso que, antes de receber Jesus como Salvador, todo pecador primeiro tem que ouvir a palavra de Deus, não é isso? Porque é ouvir a palavra de Deus que o Espírito Santo vai lá e toca no coração daquele homem para que se arrependa.
Porque o Espírito Santo já está ao lado. Meus irmãos, todo pecador tem próximo ali dele o Espírito Santo. Ele só não percebe, ele só não enxerga. E quando ele ouve um hino, ele começa a chorar. De vez em quando ele até visita uma igreja. De vez em quando ela até pede oração. É o Espírito Santo tocando no coração daquela pessoa e ela não está percebendo. Mas ele ainda está do lado de fora. Mas quando ela faz uma aliança, o Espírito Santo passa para onde? Para do lado de dentro. Então antes, meus irmãos, antes de falarmos sobre o batismo com o fogo do Espírito Santo, temos que entender isso. Assim que recebemos Jesus como Salvador, assim que nos aliançamos a Jesus Cristo, o Espírito Santo vem habitar dentro de nós e ele começa a fazer uma obra. Ele inicia, meus irmãos, uma obra. Evangelho de João, capítulo 16, versículos 5 e 8. Aqui na minha Bíblia, inclusive, o título desse texto é a obra do Espírito Santo, porque quando nós aceitamos Jesus, o Espírito Santo vem como pedreiro, como carpinteiro, como arquiteto, fazer uma obra em nossa vida. E no Evangelho de João, capítulo 16, do versículo 5 em diante, assim diz: Mas agora vou para junto daquele que me enviou, Jesus falando, e nenhum de vocês me pergunta, para onde o Senhor vai? Pelo contrário, porque eu lhes disse essas coisas, a tristeza encheu o coração de vocês. Mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, o Espírito Santo, não virá a vocês. Quando ele, o Espírito Santo, vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Então a obra que o Espírito Santo começa a fazer, meus irmãos, na vida de um homem e de uma mulher que recebeu Jesus Cristo como Salvador, é uma obra de quê? É uma obra de convencimento a respeito do pecado. A partir do momento que você recebe Jesus, a partir do momento que você faz uma aliança com Jesus, o Espírito Santo faz com que você comece a ter nojo do pecado. O Espírito Santo começa a abrir os seus olhos a respeito do pecado. O Espírito Santo começa a constranger o teu coração, dizendo: isso está errado, isso não está certo. E você começa a lutar, você começa a se contorcer, porque o pecado é prazeroso, mas o Espírito Santo ali está dentro do seu coração, ali dizendo: não, é prazeroso, mas mata, é prazeroso, mas condena, é prazeroso, mas te afasta de Deus. O Espírito Santo começa a fazer essa obra, meus irmãos. Uma obra de nos convencer que o pecado mata, que o pecado nos escraviza, que o pecado nos afasta do nosso Deus. E o Espírito Santo também nos convence da justiça. Deus é justo, e tudo aquilo que fizermos de mal nessa terra, Ele é justo para nos julgar. Ele é justo, meus irmãos, para nos condenar. E não há injustiça alguma em Deus nessa parte. Se vivermos uma vida no pecado, o justo juiz irá nos condenar, mas o Espírito Santo nos ajuda. O Espírito Santo nos convence que precisamos viver na justiça e fugir de toda injustiça. Amém? Aleluia, Jesus. Essa obra, meus irmãos, a obra do Espírito Santo começa a operar na vida de um novo convertido, e não somente na vida de um novo convertido, até porque nós estamos em obras. Certa vez o apóstolo Paulo disse que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Aqui temos o irmão Simvaldo, a irmã Valina, que tem décadas na presença do Senhor, ainda estão em obras. Ainda existem paredes que não foram revogadas. Ainda existem estruturas espirituais na vida da irmã Valina, do irmão Simvaldo, que ainda não foram bem fundamentadas. Por quê? Porque ainda estão em obras. E essa obra só vai terminar no dia que Jesus Cristo voltar, e os mortos ressuscitarão primeiro, e depois nós seremos arrebatados, e os nossos corpos, todo o nosso ser, será revestido em glória. Ali a obra será completa, mas enquanto isso, estamos todos em obra. Quando a prefeitura está fazendo uma obra na cidade, né, geralmente eles colocam uma placa: estamos em obra. Tem uma placa espiritual bem aqui na nossa testa, ó: estamos em obra. O Espírito Santo está trabalhando dia após dia. O problema é que muitas vezes nós somos chatos. O meu pai, meus irmãos, pense um homenzinho enjoadinho. Pense no meu pai, um homem difícil.
E lá em casa a gente tinha aquele pedreiro de estimação. Geralmente toda a família, né, tem aquele pedreiro de confiança. Então lá em casa toda obra que tinha era aquele mesmo pedreiro, o Nilton. E quando meu pai contratava aquele homem para fazer a casa, meu pai, passei anos da minha vida, meu pai sempre construindo, mas o meu pai ficava na cola do homem. Ele queria dar um de arquiteto, de engenheiro, ele queria dar dica para o homem. E eu ficava com dó do rapaz, porque o meu pai era muito enjoado, sabe, nesse ponto. E muitas vezes nós fazemos isso com o Espírito Santo. O Espírito Santo quer fazer uma obra na nossa vida e nós ousamos dizer para o Espírito Santo, dessa forma não. Espírito Santo, não mexe aqui agora não. Espírito Santo, não levanta esse tapete aqui não, vai ser muita sujeira agora, vai ser muita barata, deixa esse tapete aí, não mexe não, vai só por cima. Ah, meus irmãos, o Espírito Santo sacode tudo, coloca tudo pelo avesso, abre todas as gavetas do seu guarda-roupa. O Espírito Santo tem autorização de Deus para fazer uma obra na sua vida, para te preparar para o arrebatamento. Então pare de ser enjoado com o Espírito Santo. Pare de perturbar o Espírito Santo e deixe o Espírito Santo fazer uma obra nessa tua vida miserável, nessa minha vida miserável. Porque senão continuaremos sendo um homenzinho torto. Se o homenzinho torto daquela canção não conhecesse a palavra de Deus e não se rendesse ao Espírito Santo, ele ia ficar torto. E torto não entra no céu. Pecado não entra no céu. Uma vida totalmente destruída e arruinada no pecado não entra no céu. Mas uma vida, um homem ou uma mulher que se rendeu à obra do Espírito Santo, aleluia, tem passagem garantida ao céu e louvará o Senhor pela eternidade. Amém? Essa obra é sobre santidade, essa obra é sobre temor e zelo pelo Senhor, e é também uma obra que nos prepara para o batismo com o Espírito Santo. Meus irmãos, um homem ou uma mulher que não se rende ao trabalhar no Espírito Santo para a conversão, para mudar de vida, para abandonar o pecado, um homem ou uma mulher que não se rende ao Espírito Santo para mudar da água para o vinho, não está se preparando e não está querendo o batismo com fogo. O batismo com o Espírito Santo é para aqueles que estão passando pela obra do Espírito Santo, passando pela poderosa obra de arrependimento, de quebrantamento, de mudança de vida. Se você não quer mudar de vida, não espere o batismo com fogo do Espírito Santo, não. Se você não quer abandonar o pecado, não clame pelo fogo do Espírito Santo, porque pode até cair fogo, mas é para te matar. Não brinque com isso. Eu quero fogo. A vida está no pecado, vai receber fogo mesmo. E vai ficar sapecado. Vai ficar nu e pelado para todo mundo ver o seu pecado. Primeiro arrependimento, primeiro quebrantamento, primeiro abandonar o pecado, primeiro se render a essa obra de santidade, para que dessa forma, de repente, venha um som e venha línguas de fogo sobre a tua vida. Quando o Espírito Santo começa a fazer essa obra em nossas vidas, meus irmãos, Ele, o Espírito Santo, nos ajuda em nossas fraquezas. Ele nos ensina todas as coisas, para isso Ele veio, e Ele também nos ajuda, meus irmãos, em nossas fraquezas. E meus irmãos, cada um de nós aqui temos muitas fraquezas mesmo. Mas nós temos em comum duas fraquezas. Talvez uma das fraquezas que eu tenho, vocês não têm. Talvez uma das fraquezas que vocês têm, eu não tenho. Mas em comum aqui, todo mundo aqui, meus irmãos, tem duas fraquezas. Nós somos fracos no que diz respeito à oração. E também nós somos fracos a respeito do pecado. Nós somos fracos a respeito da oração, meus irmãos, por quê? Porque nós somos preguiçosos, nós passamos mais tempo no celular do que de joelhos, nós passamos mais tempo na televisão do que diante de Deus, nós passamos mais tempo sem fazer nada do que buscando a face do Senhor. Essa é a nossa fraqueza. A nossa fraqueza em comum é justamente na oração. Meus irmãos, Deus, Ele não tem relógio, é claro. Deus, Ele não tem cronômetro para cronometrar. Mas acredite, meus irmãos, se nós perguntarmos para Deus, 5 minutos de oração é o suficiente? Com muito respeito e amor, Ele vai dizer: toma vergonha na tua cara, porque o meu filho ficou pregado na cruz 6 horas, e você quer orar só 5 minutos? Vai se converter. Talvez seja Deus falando agora nesse exato momento através da minha boca. Tomamos.
que nós venhamos tomar vergonha na cara e parar de ofertar migalha para Deus. De nada adianta, meus irmãos, um crente colocar R$1.000 de dízimo no gasofilácio e orar só 5 minutos por dia. E eu falo isso porque tem gente que confia no dinheiro. Auto-ofertando, eu estou dando dízimo. Antes do pastor pedir, eu já me posiciono para me dar uma oferta. E a oração? E a oração? Meus irmãos, a oferta daquela viúva pobre, 2 moedas, só foi vista por Jesus porque, acredite, aquela mulher tinha vida de oração. Aquela mulher tinha vida com Deus. Quem tem vida com Deus é enxergado por Deus. Quem tem vida com Deus, os olhos de Deus não se apagam dessa pessoa. Não é a respeito das moedas daquela mulher, não. Não é a respeito da oferta, é a respeito da vida de oração que ela vivia. Então vamos parar de dar migalhas para Deus. Vamos parar de orar somente antes de dormir, ou quando acordar, ou com um prato de comida ali na hora do almoço. O que é isso? Para que isso? E a oração de comunhão, e a oração de entrega, a oração de consagração, e o orar simplesmente para passar tempo com Deus, cadê? Nós somos fracos na oração, meus irmãos, mas o Espírito Santo quer nos ajudar. O Espírito Santo quer nos motivar, meus irmãos, a orar. E a nossa fraqueza também é o pecado. E quem está dizendo isso não sou eu, é o próprio Jesus. Porque certa vez ele disse: a carne de fato é fraca, e é fraca mesmo, meus irmãos. A nossa carne é fraca. A nossa carne, meus irmãos, é totalmente fraca. Por isso a importância de fugir da aparência do mal. Meus irmãos, Satanás e seus demônios, nós enfrentamos de frente. O pecado não. O pecado nós temos que virar as costas e sair correndo. A nossa guerra contra o pecado não é uma guerra de ataque contra o pecado, é uma guerra fugindo do pecado, se afastando de toda a aparência do mal. Porque se você for tentar lutar contra o pecado olhando para ele, você vai padecer. É por isso que o neto não pode chegar perto de um bar. É por isso que o neto não pode conviver com ninguém que está na dependência química. Por quê? Porque ele vai estar de frente com aquilo que é pecado, com aquilo que tanto destruiu a vida dele durante muitos anos. É fugir, né? E isso vale para cada um de nós. Isso vale para cada um de nós. Cada um de nós aqui, meus irmãos, tem um pecado específico que nos persegue. Cada um de nós aqui temos uma fraqueza na carne que nos persegue. E se você não correr, o bicho pega. Corra, mas corra para a presença de Deus. Corra nas asas do Espírito Santo, voe para a presença do Senhor. Aleluia! Mas apesar dessas fraquezas, meus irmãos, o Espírito Santo nos ensina a orar. E quando o Espírito Santo nos ensina a orar, meus irmãos, eu não estou falando de eloquência, eu não estou falando de oratória. Tem pessoas que oram tão bonito, né? Dá vontade de ficar com o olho aberto só olhando assim: rapaz, que mulher que ora, que homem que ora. Aquela voz bonita, aquela voz globejante. Não é a respeito disso. Quando o Espírito Santo, meus irmãos, nos ensina a orar, não é a respeito de falar bonito, palavras bonitas. Não, é a respeito da motivação. O Espírito Santo nos motiva a orar. É o Espírito Santo que diz: larga o celular e vai orar. É o Espírito Santo que te constrange, acorde de madrugada e vai orar. É o Espírito Santo que te lembra: eu não orei hoje ainda, misericórdia, e você corre para colocar os dedos no chão. É o Espírito Santo que faz isso. Não é sobre eloquência, não é sobre oratória, não é sobre palavras bonitas, é sobre o Espírito Santo te motivando, te incentivando. Meus irmãos, se pudéssemos ouvir o Espírito Santo, meus irmãos, minuto após minuto, durante 24 horas por dia, fica da seguinte forma: ore, 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 ore um pouco mais, busque a presença de Deus, vai, você pode. Se nós pudéssemos ouvir o Espírito Santo, seria essa a motivação. Imagine um estádio lotado, 100.000 pessoas, torcendo por um único time de futebol contra um time oposto, e aquelas 100.000 vozes motivando aqueles homens a partir da cima a fazer o gol. Assim é o Espírito Santo, meus irmãos, e a voz do Espírito Santo é mais poderosa do que a voz de 100.000 pessoas unidas. O Espírito Santo está ali nos motivando a orar, porque é através da oração, meus irmãos, que nós fazemos gol. É através da oração que nós vencemos as partidas, é através da oração que nós avançamos, e o Espírito Santo fica ali nos motivando.
O problema é que nós estamos com os ouvidos tapados para ouvir o Espírito Santo. É por isso que Jesus Cristo diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É necessário ter ouvidos espirituais para ouvir o Espírito Santo, meus irmãos. E o que o Espírito Santo tem a dizer é: ore, ore, ore. Busque a face do Senhor de todo o seu coração. É isso, meus irmãos. É isso. E o Espírito Santo também nos ensina a fugir, meus irmãos, das tentações e resistir ao pecado. Sem essa ajuda do Espírito Santo, sem essa obra do Espírito Santo, nós não vamos orar, nós não vamos fugir do pecado, nós não vamos resistir às tentações. Essa é a obra do Espírito Santo sobre a vida de todo aquele que ele repousa. Esta é a obra do Espírito Santo. Mas a pregação é sobre o batismo com o Espírito Santo. A pregação é sobre o batismo com o fogo do Espírito Santo, meus irmãos. E fica a pergunta: mas pastor, o que é esse batismo? O que é, pastor, esse batismo? Eu me lembro de certo trecho do livro de Atos. O apóstolo Paulo chegou em determinada cidade e ele começou a pregar. E ele viu que o culto assim estava meio xoxo, meio esquisito. Ninguém dava glória a Deus, ninguém dava um aleluia. Aquele culto assim parado, sossegado. Passava uma muriçoca voando, parecia um helicóptero, de tanto silêncio que estava na igreja.